Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Aleluia. Os filhos de Deus aplaudam a Ele nessa noite. Nós somos livres. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Aleluia. Obrigada, Jesus, por nos trazer até esse lugar. Obrigada, Jesus, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós poderíamos, ó Deus, estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor nos atraiu para esse lugar com cordas de amor, Senhor. O Senhor escreveu esse dia, o Senhor projetou esse dia para estarmos juntos aqui como igreja, louvando ao Senhor. E eu quero te agradecer, Jesus, quero te agradecer. Você pode ir do seu lugar mesmo, sentado. Você pode agradecer a Deus, porque você está aqui, você venceu, você chegou ao final desse dia. Tantas coisas aconteceram. Talvez algumas coisas você projetou e não deu certo, ou aquilo que você pensou que ia acontecer não aconteceu, mas o Senhor te guardou, o Senhor te livrou, o Senhor preparou cada minuto desse dia e permitiu que acontecesse todas as coisas, e tudo está debaixo da soberania e do controle dele, porque nada foge do controle dele. Nosso Deus é um Deus soberano, nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente. Não há nada que aconteça que fuja dos seus olhos. Todo domínio está em tuas mãos, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar. Nós erguemos um altar de adoração aqui, Deus. Não apenas um altar, ó Deus, de cimento, de pedra, mas um altar de adoração. Ó Deus, como diz em Apocalipse, nós estamos enchendo as taças com as nossas orações aqui, Senhor. A Ti nós fazemos um trono de louvor. Ó Deus, tudo aquilo que vem, Senhor, para roubar a Tua palavra, tudo aquilo que vem para trazer distração na minha vida, na vida dos meus irmãos, todo espírito contrário ao Teu, tudo aquilo que vem disputar com a Tua glória, orgulho, Senhor, vaidade. Ah, Deus, toda carne, toda carnalidade, humanidade, nós lançamos fora em nome de Jesus, porque aqui é a casa do Senhor e só há um espaço para uma pessoa brilhar. Só há espaço para que a Tua glória brilhe nesse lugar. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome nós daremos glória, daremos honra, daremos louvor nessa noite. Ah, Jesus, por misericórdia, vem sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, para nos encontrar e nós já podemos te sentir em meio aos louvores, em meio, ó Deus, ao texto lido. Nós já podemos te sentir. O culto não começa agora, o culto já começou. Mas nós entendemos que, Senhor, nesse momento da ministração da palavra, é um momento em que o Senhor fala de uma forma um pouco mais clara. E nós não queremos desperdiçar esse momento, que os nossos ouvidos não possam estar, ó Deus, sabe, entupidos, ó Deus, com coisas que não nos deixam entender direito. E em nome de Jesus, todo espírito que distorce as palavras, que muda o sentido das palavras, que deixa confuso, que não deixa a gente entender, em nome de Jesus, o Senhor venha neutralizá-los agora, no poder que há no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas mentes agora, tomando total controle de todas as mentes, em nome de Jesus. Nenhuma manifestação que não vem da parte do Senhor está autorizada. Em nome de Jesus, que você e eu possamos receber a porção que o Senhor separou nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro que a palavra que for lida, nós vamos entender com clareza. Com clareza. E iremos praticá-la segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que nós viemos aqui. Aprender mais do Senhor e dar louvor a Ele, ao único que é digno de receber toda adoração, todo louvor. Jesus Cristo, o nosso noivo, o amado das nossas almas, o nosso amor. Jesus, a Ti seja a honra,
A ti seja a glória, Jesus. Você que concorda, você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Amém. Eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade, né, de pregar a palavra do Senhor, de falar de Jesus. Isso é maravilhoso. E nós vamos ler no texto que está em Hebreus, capítulo de número 4. Quanto você acha aí? Hebreus, capítulo de número 4. Eu vou te explicar como que nós chegamos até essa ministração. Dia 18 e dia 19 de novembro, nós teremos o nosso segundo encontro de intercessores nesta igreja, Batista Viva. Amém? Glória a Deus. Vai ser lindo, gente. E eu não sei quantos de vocês participaram do anterior, ou não sei quantos de vocês estão por dentro dessa programação. Esse não é um encontro somente para o Ministério de Intercessão ou para as irmãs do COC ou para as mulheres apenas, mas é para todo aquele servo do Senhor que ama a oração ou para aquele que deseja amar, porque oração a gente sabe que é um exercício, né? Ninguém nasce orando 10 horas por dia, eu pelo menos estou em busca e estou longe disso. Mas é um exercício constante. Então, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se dedica, mais a gente flui nessa área. Então, Rebeca, eu não sou do Ministério de Intercessão, não sinto chamado para ser, mas eu sou um crente em Jesus, eu quero praticar a Bíblia e a Bíblia me manda orar. Então, esse é um lugar perfeito para você estar, dia 18 e dia 19, né, Pastor Paulo? Vai ser top, gente. Eu estou numa ansiedade, vocês não têm noção. Estou passando mal. Vai ser transformador. Mas, em razão do ministério estar em volta com esse assunto, eu estava meditando em alguns textos, né, e pesquisando alguns textos sobre oração e tal. E aí esse texto me veio assim, né, na busca, né, que eu botei assim, textos que falam de oração. Aí veio um monte, né? Aí veio os mais conhecidos e veio esse. E aí ficou lá, né? Aí quando eu soube que, né, recebi o convite para estar aqui, o Senhor me falou, lembra daquele texto que parece que veio do nada? Né? Deixa eu te contar umas outras coisas sobre ele. E eu queria compartilhar algumas coisas que eu aprendi e acredito que a gente vai aprender junto nessa noite. Então, o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Depois, nós vamos para o capítulo seguinte. Então, vamos lá. Esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas em pecado. Uma coisa que eu gostaria de falar também é que nós vamos falar sobre oração, né? E oração é um tema muito amplo, né? Muito amplo. E a minha intenção, ou a direção do Espírito Santo para essa noite, é para que a gente venha desmistificar algumas coisas, alguns mitos que a gente ouve sobre oração, algumas regras que inventaram por aí e que pode ter algum fundo bíblico, mas, assim, sabe aquela coisa que eu leio, aí eu entendo isso, aí o outro entende e vai passando, tipo telefone sem fio. Aí, quando chega lá, é um versículo que ninguém nunca ouviu e não tem fundamento nenhum bíblico. E assim se criam os mitos. E a gente vai ouvindo, e esse é o perigo de quando a gente não estuda a palavra, não confere aquilo que a gente está ouvindo nos púlpitos, a gente não confere na palavra, e a gente vai absorvendo e vai tomando aquilo como verdade. E a oração
o Senhor mesmo já disse que é algo muito simples, é uma conversa sincera, uma conversa, sabe, sem formalidades. Mas eu acredito que há, assim, um investimento pesado do inferno para colocar impedimentos, porque às vezes alguma coisa que é muito simples, a gente gosta de complicar. Então, né, Jesus fala, né, olha, quando você estiver no seu quarto, entra no seu quarto, né, tranque a porta e tal. Aí a gente quer, sei lá, fazer umas orações e ficar lá 3 horas, 2 horas. Não falou quanto tempo que é para ficar, só falou que é para entrar e fechar a porta. E aí, quanto mais tempo você conseguir passar, melhor. Mas, assim, a gente tem o dom de complicar o negócio que é fácil, né? E aí, eu estava pensando sobre isso, algumas coisas assim que a gente vai aprendendo, né, sobre oração, qual é o tempo que a gente precisa orar, qual é o certo que a gente tem que orar, né? Antigamente, a oração era tipo assim, você estava, né? Se você estava na igreja, a oração era de joelhos, né? Quando você vinha, reunião de oração era oração de joelhos. E eu fico pensando, meu Deus, às vezes eu fico 10 minutos de joelho, minha coluna dói, meu joelho coça, não sei o que. Eu falei, Jesus, tempo dos meus pais, gente, que eles ficavam, horas orando. Dá um constrangimento, que eu falei, meu Deus. E aí, algumas coisas a gente tem... entra num extremismo, em que um lado... eu estou usando a oração de joelhos como um exemplo, tá, gente? Um lado, acredito que a oração é só de joelhos, então Deus só vai me ouvir se eu tiver, né, com a boca no pó. E o outro lado, tipo, não precisa não, porque Deus está aqui, Deus está dentro de mim, Ele está ouvindo, e aí vai sem reverência nenhuma, sem entendimento nenhum, sabe? Esses extremos é que têm nos roubado a reverência de estar, dos relacionamentos, porque tem coisas que não é certo, não é errado, mas o que a palavra diz? O que o Senhor disse para você? Em oração, lá no seu quarto, o que o Senhor falou com você? Se para você orar, não sei, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, é o ideal, porque você acorda cedo, porque você gosta de acordar cedo, e você se sente mais disposto nesse horário, amém. Ora e ora por mim, grifa meu nome lá, 5 horas da manhã, a oração a fila deve ser menor, né, gente? Mas se você se sente melhor orando pela tarde, orando à noite, não tem hora. Na Bíblia a gente vê algumas orações específicas, né? A oração da hora nona, que é às 3 horas da tarde, a oração do meio-dia. Mas, sabe, a gente não pode fazer isso de doutrina. E aí, tipo assim, não, só esse tipo de oração aqui, que é a que vale. Aí não faz essa e não faz nenhuma. E isso aí entra o legalismo, que foi o que eu, né, ministrei da outra vez. Então, assim, vamos simplificar, vamos fazer como Jesus, que era simples, que desenhava ali na areia, fazia as coisas simples. A gente tem uma coisa de complicar, de querer fazer um negócio difícil. E aí eu vou continuar lendo o texto de Hebreus, agora no capítulo 5, versículos 7 e 8. Vai dizer assim, está falando de Jesus, Enquanto esteve aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, ao único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Esse momento aqui, que o autor de Hebreus está falando, que Jesus suplicou com intensas lágrimas, é o momento em que ele estava no Getsêmani, prestes a ser crucificado, que é o momento de maior angústia que a gente vê, né, nos textos, maior angústia de Jesus, porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, e ele sabia o que estava por vir. E aí, ele vai ao Getsêmani e ele chama os discípulos para orarem com ele, porque ele estava muito angustiado, porque ele precisava se retirar. E aí a gente começa aprendendo algumas coisas com o nosso mestre sobre oração. Porque se Jesus estava com o espírito angustiado, imagina eu e você, réis mortais,
É claro que não se compara, né, ao nível de provação. Ele estava prestes a ser crucificado. E isso não tem comparação e ponto. Porém, eu acredito que... Por que Deus, já que ele era 100% homem, por que ele fez questão de registrar isso? Essa aflição dele, sabe, esse suor com angústia. Provavelmente para nos ensinar, olha, vocês também vão passar por momentos assim. E olha o que eu fiz e olha o que eu aconselho vocês a fazerem. Nesse texto aqui de Hebreus, vai dizer assim, olha, Cristo suplicou a Deus. E depois vai dizer assim, orando com lágrimas. Eu estava olhando o significado de súplicas e oração, porque parece a mesma coisa. Eu, pelo menos, quando ouço, né, parecem ser sinônimos, e são. Porém, oração, quando você vai ver, né, lá no Wikipédia, no internet, vai falar que é uma prece, uma reza, dependendo da religião, né? É uma conversa, uma petição. E aí, geralmente fala, né? É uma oração a um Deus, né? Uma conversa com um Deus. E quando fala de súplica, fala assim, oração insistente. Então, eu entendo que tem uma diferença. Tem pedidos, tem assuntos que a gente ora e fala, Senhor, tu sabes, né? As coisas estão difíceis, sei lá, eu preciso de um emprego, preciso de, não sei, quais são os seus motivos de oração. Senhor, né? Eu estou triste, eu estou abatido, eu preciso disso, e a gente vai orando e vai apresentando ao Senhor, vai orando. Agora, tem questões que são motivos de súplicas. São orações insistentes, são orações, sabe, fervorosas, que a gente fala assim, Jesus, corre aqui. Meu Deus, vem rápido, Jesus. Sabe, aqueles dias de desespero que você tem vontade de sair correndo, mas aí lembra que não pode sair correndo, porque o menino está ali sozinho, só tem você, e aí se chutar o balde dá mais trabalho, que aí você tem que pegar o balde, limpar a bagunça toda e voltar para casa, entendeu? Nesses dias de desespero, são orações de súplicas que a gente precisa fazer. São orações em que o nosso coração está totalmente angustiado, nossa alma está mastigada. E geralmente, cada um ora do seu jeito, mas geralmente oração de súplica não é, Senhor, tu sabes, Senhor, se for da tua vontade. E, gente, oração de súplica... Geralmente é, Jesus, meu Deus, corre aqui. Mulher, então, né, tem mais lágrima do que palavra, né? Diz que Jesus traduz as lágrimas em palavra, então eu falei assim, esse, né? Jesus me conhece. Porque tem dias que a gente chora e sabe, soluçar igual criança, que tipo... E com Jesus, a gente pode chorar, a gente pode se derramar. Porque às vezes tem assunto que a gente vai falar com alguém e a gente fala, mas não dá os detalhes, fala, mas não conta tudo, porque tem umas coisinhas que a gente fica com vergonha. Mas com Jesus a gente pode se derramar. Não há nada que a gente vai dizer que ele vai se escandalizar. Eu já vou te adiantando. Não há nada que você vá dizer para ele que vai surpreendê-lo. Então, a oração e a súplica... E o derramar de lágrimas na presença do Senhor é uma necessidade do cristão. E é uma necessidade de todos nós. Porque às vezes a gente acha que isso é só coisa de mulher, mas eu vejo alguns homens assim, sérios, sabe, fechados, assim, que eu fico olhando assim, eu falei, gente, deve ser uma bomba relógio, né? A hora que explodir, Jesus. Você, homem, também pode e precisa se derramar na presença do Senhor. Sabe, aquelas responsabilidades de chefe de família, aquelas coisas que, não sei, são coisas particulares. Talvez você não tenha um amigo, porque o homem é meio esquisito, né? O homem, tipo, fala, e aí, beleza? Beleza. E aí, como é que foi lá? Show. Pronto, conversou. Não falou de nada, não deu detalhe de nada. Mulher não, né? Gosta de sentar. E aí, amiga, como é que foi? É assim também, que não sei o quê. Olha, não sei o quê. Aí passa uns 50 minutos, só falou do filho. Aí mais o restante todo para falar da família. Mas ok, nós somos diferentes. O que eu quero dizer? Mulher ainda tem um pouco mais de facilidade de conversar com as amigas, né? De falar com alguém, porque a gente gosta de dar uma falada.
Mas homem eu vejo que é mais assim, né? É difícil você ver um homem que fala. E Jesus é aquele que está lá, disponível para te ouvir, para ouvir as suas angústias, para ouvir aquelas coisas que você não tem coragem de contar para o seu amigo, para ouvir aquelas coisas que você precisa falar e não tem, talvez você não tenha ninguém para falar. Jesus está aí. Jesus está do seu lado para te ouvir. E às vezes parece uma coisa muito abstrata, né? Ah, Jesus está do meu lado, legal. E falar com alguém que a gente não vê, né? Pode soar meio estranho, mas eu vou te dizer, comece. Comece. É uma das experiências mais maravilhosas. E quando eu digo assim, eu tenho, 200 anos de igreja, assim, né? Mas eu vou te falar que eu tenho descoberto um novo ambiente de oração, assim, porque eu fui criada por N motivos, né? E eu sempre acreditei, assim, que oração era coisa das mulheres que vinham à tarde na igreja orar, ou era coisa da minha tia, que eu tenho uma tia que a gente fala que ela é a quarta pessoa da Trindade, de tão santa. Aí ela fala, misericórdia, Rebequinha, não fala isso não. Tem aquele povo crentão, assim. E eu achava que era assim, coisa de gente que era muito crente e que eu não tinha esse negócio, não tem chamado para oração. E Jesus chamou para todo mundo. Tem coisas que não é ministério, sabe? Ah, ministério de intercessão, ministério... Tudo bem, o ministério é específico, mas oração é para todos nós. E às vezes a gente acha que não é uma coisa para todos nós, porque talvez... Por que eu estou falando do que eu pensava? Porque às vezes você pode se identificar. Às vezes eu achava meio assim, né? Tipo, pô, falar para Jesus, mas não estou nem vendo ele. Tipo, assim, um negócio meio aleatório. Você pode experimentar escrever cartas para Deus, se você gosta de escrever. Sabe? Materializar, assim, escreve. Eu conheço uma pessoa que todo fim de ano ela escreve uma carta para Deus. Aí no outro ano ela abre, vê o que se realizou e tal. Enfim, é o jeito dela. E o Senhor é aquele que está lá para ouvir a gente, seja por carta, seja por a gente falando, seja em pensamento. Não tem jeito certo de orar. Não tem, sabe, o nosso problema é querer criar protocolo para tudo. E aí, quando a gente não se encaixa naquele protocolo, a gente acha que a gente não tem, não sei orar mesmo, não. Porque eu não sei orar bonito, eu não sei orar forte. Né? A gente acha que só a oração do pastor tem poder, ou a oração, sei lá, do irmão do fogo tem poder. E não diz que você não acha, não, que quando vem para orar, eu pelo menos ficava assim, né? Aí faz aquele monte de pastor aqui, né? Aí eu ficava na fila e ficava assim, deixa eu ver quem que vai orar aí, o pastor do fogo está aqui. Peraí, deixa eu ver se ele vai revelar um negocinho para mim. Ô, gente, só eu, né, que pensava assim. Amém. Eu estou brincando assim, mas é uma coisa da nossa carne mesmo. Querer terceirizar o relacionamento com Deus. Porque quando a gente busca de alguém uma revelação, uma palavra, direto ou indiretamente é isso que a gente está fazendo. Porque a gente não entende que Deus pode falar conosco lá no nosso quarto, na nossa sala, lavando a louça, do nada. Esses dias o Senhor me surpreendeu indo buscar Pedro para a escola, e assim, uma resposta de oração veio, e eu falei, Jesus, eu preciso dirigir. E assim, uma presença tremenda tomou o carro, assim, e eu não tinha dúvidas de que era Deus que estava falando comigo. Assim, indo buscar o filho para a escola. Só que na minha cabeça eu tinha que, sabe, arrumar uma sala, botar uma música lá, bem no pad, uma frequência, e aí encher de fumaça. E, gente, a gente foi esperar ter esse tempo para fazer isso tudo, para orar? Fala a verdade. Mulher, então, não tem agenda para isso. Então, o Senhor quer nos levar para um lugar de acesso simples, um acesso fácil. Todos nós podemos e devemos orar, e o acesso é simples. Voltando para o texto, ele suplicou, ele orou, né? Eu já falei a diferença, e diz o texto aqui que ele tinha, que ele estava com agonia na alma.
Mas ele fez tudo isso, ele suplicou, ele orou, ele derramou suas lágrimas, ele pôs para fora, Jesus, né? Pôs para fora a sua agonia, mas para Deus, que era o único que tinha poder para lhe salvar da morte. E como eu falei, esse versículo aqui em específico está falando de Jesus no Getsêmani. E aí eu gostaria que você abrisse rapidinho lá em Lucas 21. Em Mateus também tem esse relato, mas eu gostei aqui do relato de Lucas. Lucas 21, versículo 42 ao 44. Vai dizer assim, palavras de Jesus, ó. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Eu achei isso lindo. Porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue com gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Gente, esses dois versículos aqui acho que tem chave para uma outra ministração, mas eu vou ser sucinta, vou me esforçar. Olha, Jesus fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, afaste-se de mim esse cálice. Ele falou a verdade. Ele falou, se der, Jesus, se der, Deus, me livra dessa. Me livra dessa morte horrorosa de cruz. E às vezes a gente vai para um lugar de oração e falando, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tua vontade é boa, perfeita, agradável. E é. Mas a gente pode falar o que está do nosso coração. Como eu falei, não há nada que a gente vai dizer para o Senhor que vai escandalizar Ele. Ele já sabe de tudo. Então, assim, eu acredito que também essa falta de palavras, essa falta de... também muito fruto da falta de intimidade. Porque quando a gente vai conversar com uma pessoa que a gente não tem muita intimidade, a gente fica, né, com medo de ofender e tal. E se eu for falar, poxa, Fabiana, você pode me emprestar e tal? E aí eu vou falar cheio de intimidade, cheio cheio de cuidados. Mas se eu sou íntima, eu vou lá na sua casa, Fabiana, ó, você pode me emprestar tal coisa? Tá, depois eu te devolvo, tá? Às vezes nem devolvo, porque intimidade é um problema. E aí, quando a gente tem intimidade, sabe, as formalidades vão diminuindo, essas camadas vão se perdendo. E Jesus já começa de cara a oração, falando, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele termina a frase assim, porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. E essa é uma das orações mais perigosas para se fazer. Uma das que a gente mais fala, mas uma das mais perigosas. Senhor, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Meu Deus. Mas eu falo isso não para você ter medo e não... Então, tipo, é oração perigosa, não vou fazer. Não. É para que a gente tome consciência do que a gente está falando e não fale por falar. Não fale, sabe, da boca para fora, não fale como uma frase bonita, de efeito. Senhor, faça a tua vontade. Eu já entendi, nesses poucos anos aqui de vida com o Senhor, que quando eu faço a minha vontade, não dá certo. Quando eu tento andar pelas minhas próprias pernas, não dá certo. Quantas coisas você já decidiu, você já tentou fazer pelos seus próprios meios e teve que fazer o caminho de volta? E teve que voltar e falar assim, Jesus, acho que eu vou na sua ideia, que era melhor. E aí tem que entrar em arrependimento, e volta, e perde tempo, e aí aquele trabalhão todo. É tempo da gente, sabe, abrir mão da nossa vontade, mas entendendo que não é uma coisa fácil, não é uma coisa poética, não é uma coisa, sabe, ai, Jesus, seja feita a tua vontade. Não é fácil, meu querido. Mas, para aqueles que são ousados, para aqueles que têm coragem de se lançar nele, ele ajuda. Olha que lindo aqui. Vai dizer que, então, um anjo apareceu.
Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Essa frase me trouxe um consolo tão grande. Eu falei, nossa, nem Jesus ficou sozinho no tempo de angústia dele. Eu lembrei de Elias lá na caverna, que o Senhor mandou, né, o corvo alimentar, depois visitou ele. E em tempos seja em tempos de pré-morte, em tempos de sofrimento extremo, como esse de Jesus, de angústia extrema, ou em tempos em que a nossa alma está totalmente desanimada, em que a gente acha que só restou a gente, como Elias, o Senhor vai lá e manda um sinal e fala assim, ei, a situação está totalmente controversa, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda sustento os meus servos. Eu ainda mando suprimento, eu ainda mando mantimento. E sabe, às vezes a gente fica dando uma de super-herói, a gente fica dando uma de forte, e não, né, o dia mal não chega nunca aqui, e às vezes você pergunta para a pessoa, não, está tudo bem e tal. É verdade, a gente não precisa ficar contando história triste o tempo todo. Mas existem situações que a gente precisa parar, descansar em Deus, mas descansar no sentido de parar mesmo, de fazer as atividades. E assumir que a gente não está bem. E ser cuidado por Deus. Porque às vezes a gente entra numa de ação frenética de fazer, trabalhar, e a gente não sabe descansar. Tiveram momentos na minha vida que o Senhor falou assim, para ou você vai surtar. Para, coisas de fazer, né, ministerialmente. Para ou vai dar ruim. E eu falei, não, Jesus, eu consigo, ó, na força do Senhor eu consigo. Ó, o Senhor vai me ajudar, entendeu? Nós vamos ficar juntos e aí vai dar tudo certo. E aí começou, sei lá, enxaqueca brotando para tudo quanto é lado, o marido falando assim, eu acho melhor você parar. E a criança agitando em casa. E eu falei, não, com Deus eu sou forte. E aí deu ruim, né? Não precisa nem dizer. E aí o Senhor, né, me levou para um tempo de cuidado, e ali eu entendi que eu não sou o que eu faço. E isso né, estou falando pleno assim, mas me doeu muito. Porque ficar sentada no banco e olhar e ver que outras pessoas sabem fazer o que eu faço, me coloca num lugar de, tipo assim, você não é tão alecrim dourado como você acha. É bem verdade que a gente precisa, né, se valorizar, a gente precisa se lançar para o Senhor, mas a gente precisa entender que Deus não precisa de nós para que a obra dele aconteça. E às vezes a gente fica segurando tudo na nossa mão, e eu estou falando aqui de ministério, mas pode ser casa, filho, marido, atividades, coisas no seu trabalho que você abraça tudo para você, e não tem que ser eu, porque se não for eu, ninguém vai saber fazer direito. E aí a sua mente literalmente para, surta. Belo dia dá uma estafa, corpo grita, porque fala assim, para, sua doida, eu não estou aguentando. Então a gente precisa entender que a gente é de carne e osso, a gente tem limites. E principalmente, que se a gente não fizer, uma coisa é você não fazer por negligência. Ah, porque eu já sei que o Senhor me chamou, mas eu estou aqui, não sei, estou deixando, estou fazendo relaxadamente. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você não fazer porque você não dá conta, você não consegue. É impossível. Vai fazer o quê? Vai deixar sua casa largada para cuidar da igreja? Então, o Senhor está nos chamando. Deu até uma desvirtuada aqui, né? Negócio da oração, enfim. O Senhor está nos chamando para um momento de equilíbrio. Entende? Porque a gente é muito bom no fazer. Mas descansar nele e entender que nós não somos aquilo que nós fazemos, que nós somos, como a gente cantou, nós somos filhos de Deus. E aí a gente corre o risco de cair no discurso do filho mais velho, que trabalhava para o pai, trabalhava, e quando o irmão mais novo voltou, ele falou assim, nossa, você nunca matou um carneiro para mim? Ou seja, você nunca reconheceu o meu trabalho. E o pai falava assim, tudo que tem aqui é teu, você podia desfrutar. É tipo a gente trabalhando e não desfrutando daquilo que o Senhor tem para a gente. O Senhor está nos alertando nessa noite para quem nós somos,
né? O que nós fazemos não é quem nós somos, e também nos alertando para nos levar para esse lugar de intimidade. Tentando fazer um link aí, voltando para a oração, como que a gente descobre que a gente está fora do foco, que a gente, né, errou o alvo? Nesse lugar de oração, em que nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Né? Nesse lugar de oração em que a gente, sabe, se derrama para o Senhor e fala, Jesus, eu não estou entendendo absolutamente nada, eu vou continuar porque é o Senhor que está falando, mas assim, vou te falar, estou entendendo nada. E persevera, que é a próxima chave aqui, ó. Ele suava gotas de sangue. E aí eu não sei se é no sentido literal, porque tem né, aquelas figuras de linguagem, acho que é hipérbole, né, que fala que a gente exagera para dar a noção do tanto de sofrimento, para dar ideia daquilo que o autor está falando. Mas mesmo que seja, né, está dizendo que ele suava gotas de sangue, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Ai, gente, isso aqui me arrasou. Porque ele sabia que ele ia morrer. Ele pediu a Deus para né, passar dele esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E ali ele sofrendo, e o corpo dele angustiado, e ele suando gotas de sangue, de aflição, mas ele continuava orando fervorosamente. Ah, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor, a não sair desse lugar de súplica, de oração. Nos ajude a não desanimar quando a resposta não é a que nós queremos. Porque é tão difícil permanecer num lugar, eu não sei, eu acredito que cada um tem aqui um motivo que você ora e já tem há mais de ano que você não recebe. A gente viu o testemunho da Joyce, né? Que ela ficou anos, né? Esperando o próximo baby, que a gente não sabe ainda. E aí, quando a gente ouve o testemunho, que já aconteceu, já é realidade, já está ali no ventre dela, a gente se alegra. E é maravilhoso se alegrar. Porém, enquanto a gente está esperando, só Deus sabe como que é a dor da espera. E como é difícil não sair desse lugar de orar fervorosamente. Sabe, não é um lugar, como até ela falou, né? Vou usar o testemunho dela. Tipo assim, não é um lugar de preocupação assim, intensa, né? De tipo, eu não relaxo, eu não coisa. Não. É assim, Senhor, eu entreguei, eu sei que o Senhor vai cuidar, mas olha, eu volto aqui e eu estou te lembrando dos meus. Te lembrando, forma de dizer, né? Mas eu estou aqui voltando com o meu pedido, eu estou aqui regando a minha semente. Senhor, olha, aquele pedido, aquela promessa que o Senhor me fez, eu volto aqui, eu estou regando, sabe? E isso é diferente de não descansar. Uma coisa é você falar assim, meu Deus, quanto que é? Jesus falou que ia me levar para as nações, quanto que é? Qual dia? Gente, qual hora? Ih, Israel está com bomba, está com guerra, não vai poder me levar para a nação agora. Não sei o quê. Sabe? Como se Deus precisasse dessas situações para cumprir as promessas dele. Porque quando ele quer, acontece um negócio, um reviravolta, e Deus vai fazer. Mas esperar não é fácil, não é verdade? Às vezes a gente fala assim, espera em Deus, descansa, espera. É lindo dizer, mas esperar, gente, meu Deus. A gente sua gotas de sangue. Mas o texto, e Jesus nos convida a continuar orando fervorosamente. Não sair desse lugar de oração. E aí, voltando para o texto de Hebreus, o versículo 8, Hebreus 5, 8, o versículo 7, o finalzinho do versículo 7, vai dizer assim, e Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os seus momentos. Se você ler só esse versículo aqui isolado, e Deus ouviu as suas orações, você entende o quê? Que Deus respondeu sim, que Deus livrou. Mas a gente conhece a história que a resposta de Deus foi a morte de cruz. E aí dá uma bugada na mente, porque aí a gente precisa ler de novo, e está dizendo assim, e Deus
ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os seus momentos. Não diz que ele fez a vontade de Jesus. E aí é a nossa crise. Porque quando Deus não faz aquilo que a gente pede, ou não responde da maneira que a gente imaginou, a gente acredita que Deus não respondeu a nossa oração. E não é verdade. Ele já ouviu. E a gente tem aqueles jargões, né? Deus fala sim, não e espere. Mas é verdade. Às vezes Deus fala espere. E esperar em Deus, ou o não de Deus, também quer dizer que Ele ouviu. Então, o Senhor está nos chamando para esse lugar de maturidade, para entender que nem sempre vai ser flores, nem sempre vai ser, né? A minha vitória eu pedi e Deus concedeu. Não é assim. A vida de gente grande não é assim. E aí você pode me achar um pouco pessimista, mas não é, que eu fico bem preocupada com o tempo que a gente tem vivido, que só fala de coisas boas, sabe? Só apresenta o evangelho colorido, o evangelho atrativo, e não fala dos poréns, dos mas. E aí, quando vem qualquer vento, a pessoa se desvia, porque não entendeu de verdade o que é o evangelho. Não aprendeu com Jesus de verdade. Mas é culpa da pessoa? Às vezes não, é culpa de quem apresentou o evangelho para ela. Então, nós, como igreja, precisamos nos levantar e ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus. E entender que a vida com Jesus é assim. Um dia a gente ganha, o outro dia que a gente acha que perde, a gente está aprendendo. E é confiar que Ele está fazendo o melhor. Que mesmo que a gente não entenda, porque entenda que a morte de Jesus foi para que o propósito fosse cumprido. Então, eu não quero jamais, né, nos comparar a Jesus, não é isso. Mas fazendo uma analogia, né, tirando alguma lição daqui, é entender que, às vezes, o Senhor vai nos chamar para lugares de sacrifícios, que é para abençoar outras pessoas. Às vezes, o Senhor vai nos chamar para lugares que, aparentemente, são de dor, mas que é para que o propósito se cumpra. Será que você pode se lembrar aí de algum momento de dor, de algum momento de perda, em que depois você entendeu qual era o propósito? Depois você entendeu e falou assim, Deus, eu não entendi na hora, mas hoje eu sou uma pessoa melhor por causa disso. Deus sabe do que a gente precisa. E bom seria se a gente aprendesse aqui, né? Então, né, não matarás, não roubarás, tá bom, Jesus, não vou fazer não. Mas às vezes tem coisas que a gente precisa, sabe, levar um chacoalhão. E Deus sabe a forma de tratar com a gente, fala a verdade. Tem coisas que Deus trata com a gente que a gente fala assim, Jesus, deu uma caprichada, mas assim, eu confesso que rebelde do jeito que eu sou, cabeça dura do jeito que eu sou, tinha que ser assim, senão eu não ia aprender. Então, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E aí, caminhando para o final, o próprio texto de Hebreus, no mesmo capítulo 5, vai dizer assim, existe muito mais do que eu gostaria de falar, existe muito mais do que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção, portanto, é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensinem tudo de novo. Até as primeiras noções da palavra de Deus. Até as mesmas noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. Enquanto uma pessoa ainda se alimenta de leite,
Isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Versículo 14. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual e sólido sem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio do constante exercício. Esse texto vem com uma palavra, uma palavra de muito amor e, né, é uma exortação que o autor faz aqui à igreja. E, né, o Senhor me levou para um lugar de constrangimento quando eu li novamente, né, esses versos. E, enfim, né, constrangimento mesmo. E eu peço desculpas à igreja, assim, em algum momento eu li esse mesmo texto. Eu tenho certeza que eu já li em outros momentos, mas eu peço desculpas se a minha entonação fez induzir algum nível de soberba. Por quê? Porque quando eu li a primeira vez, eu já li brava, assim, né? Existe muito mais que vocês gostariam nessas linhas. Vocês agora já são servos, e tal. E o leitinho. E, gente, já li sem paciência. E aí, eu falei assim, meu Deus, quanta braveza. E a gente não sabe como o autor falou, até porque era uma carta. Então, a carta você lê com a entonação que você quer. Às vezes a gente até imagina, tipo assim, se eu te mandar uma mensagem e eu tiver muitos bordões, alguma coisa assim, você já imagina com a minha voz. Mas aqui, eu não conhecia o autor, que muitos acreditam que seja o Paulo. Então, às vezes, a gente deixa a nossa emoção tomar um lugar onde não tem espaço. E todas as vezes que eu vejo Jesus exortando a igreja, eu vejo ele exortando em amor. Então, por que eu, né? Quem sou eu na fila do pão para exortar a igreja com braveza? E o Senhor me constrangeu para esse lugar. E aí eu li esse texto novamente e falei assim, Jesus está nos chamando aqui para um lugar de maturidade. Quando ele diz que nós que estamos na igreja há muito tempo já devíamos estar ensinando e ainda estamos bebendo leitinho, ele está falando, gente, vocês estão perdendo tempo. É uma palavra, não de chicote, tipo assim, vocês não estão no leitinho, tal, estou querendo dar alimento sólido, não tem como. Mas é uma palavra de despertamento. É tipo assim, olha quanto tempo vocês estão perdendo. Jesus falando para nós, igreja. E aí o Senhor me constrangeu com essa palavra e me fez pensar em coisas que eu já disse sim para Ele, já chorei, já disse eis-me aqui. E aí na segunda-feira eu peguei minha mochila do medo, da insegurança e de tudo mais que me atrapalha de viver aquilo que o Senhor tem para mim e botei nas costas de novo. E eu sei que não é fácil cumprir o chamado, eu sei que não é fácil. Mas com Deus, com Jesus é possível. E aí esse texto nos chama para um lugar de sair do leitinho e irmos para alimentos sólidos. Quem come alimento sólido é a pessoa que já cresceu, que já tem um mínimo de maturidade e que não vai engasgar quando vier um pedacinho de carne. É o tipo de crente que não vai sair da igreja porque um dia teve uma palavra mais dura e ele achou que era para ele. É o tipo de crente que vai entender que o pastor não tem como dar conta de visitar a igreja toda. É o tipo de crente que vai entender que não precisa ninguém me nomear com um cargo, com um título, para eu fazer uma coisa que está precisando. É para esse lugar de maturidade que o Senhor está nos chamando. Para esse lugar de crescimento. Crentes maduros. Eu estava aqui na conferência dos jovens, dos adolescentes, à tarde,
E eu li um texto falando sobre o corpo de Cristo, né? Falando sobre as partes do corpo e tal. E aí um dos textos lá era sobre comparação. Que se o olho achar que ele não é importante, o que será da orelha se ela achar que ela não é importante? Todos os membros são importantes, tal. E é o Senhor nos chamando para esse lugar de maturidade. O Senhor te chamou para servir na mesa diaconal? Amém. Seja o melhor servo que você pode ser. O Senhor te chamou para pregar, mas se alimente da Bíblia, assim, sabe? Explore tudo que você puder. Se o Senhor te chamou para estar lá no estacionamento, enquanto talvez ninguém te veja, mas você é bênção na vida das pessoas que não sabem estacionar direito. Aleluia, irmão. Todos são importantes. Todos. E às vezes a gente fica estacionado num lugar por achar que nosso ministério, o que a gente faz, não é relevante. Mas quando nós estamos num lugar de oração, em que nós falamos para o Senhor e Ele fala para nós, e Ele diz para nós quem nós somos, isso é libertador. Porque não importa se a organização, se a equipe não me chamou aqui na frente para me reconhecer, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu vou ler um último texto. Um último. Não precisa abrir. Mateus 11, versículo 29 e 30. Vai dizer assim: levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, nessa noite, venha tirar todo o peso sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, todo o peso, toda a carga que talvez alguém colocou em você, alguma expectativa que alguém colocou em você, ou que você mesmo colocou em si próprio, alguma expectativa de lugar perfeito, um lugar onde talvez você achou que você seria, e o Senhor disse simplesmente não. Que nessa noite o Senhor venha aliviar pesos e cargas de sobre as nossas vidas. Que não haja nenhum espírito de acusação. E que nós, eu e você, meu irmão, que a gente venha aprender dele. Eu acho lindo que essa versão fala: deixem que eu lhes ensine. Ah, como ele tem paciência para ensinar. Como ele tem paciência. Eu já voltei tantas vezes nos mesmos lugares. Mas mesmo com vergonha, mesmo constrangida, eu encontrei um Deus de braços abertos. Sabe, o lugar de oração não é um lugar de bater ponto. Sabe, hoje eu orei 10 minutos. Hoje eu orei 1 hora. O lugar de oração é onde você estiver, onde você for, na sua cabeça. Claro, um momento separado para aquilo, é lógico. Mas sabe, Jesus quer se apresentar a nós. Ele quer nos ensinar. E a pergunta dele para nós nessa noite: vocês vão deixar que eu lhes ensine? Esse lugar de oração é um lugar que cabe todos nós, do menor ao mais velho.
membro que acabou de se converter ontem até o apóstolo. Não há lugares para títulos, não há lugares para tempos de crente. Nesse lugar de oração, nós podemos ser quem nós realmente somos. Nós podemos, sabe, é como se a gente pudesse tirar a nossa capa e mostrar as nossas feridas para Ele. Sem vergonha alguma, sem constrangimento algum. E é nesse lugar também em que nós recebemos remédio para as nossas feridas. Cura para a nossa alma. É nesse lugar. Feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. Intimidade com o Senhor. Permita-nos conhecer a Tua voz, Deus. Qual é o som da Sua voz, Deus? Qual é?
barulhos, sem distrações. Qual é o som? Oh, Jesus. Qual é o som da sua voz, Deus? Qual é o som da sua voz? Destapa os nossos ouvidos, Deus, para ouvirmos a tua voz. Inaugura, Senhor, um novo tempo de intimidade contigo. Um novo tempo de relacionamento com o Senhor. Não, Deus, um relacionamento de Instagram, não apenas um relacionamento de fotos, de stories, mas um relacionamento no secreto. Um relacionamento onde descobrimos quem nós somos em Ti e quem o Senhor é para nós. Leva-nos a esse lugar, Jesus. Leva-nos a esse lugar. Que a nossa igreja venha conhecer esse lugar de oração. Ó Deus, explica para cada um dos meus irmãos a importância de termos esse relacionamento contigo, de orarmos, de termos uma vida de oração. E que isso não seja apenas um jargão, que não seja apenas uma frase dita nos púlpitos, mas algo, sabe, real, uma realidade, uma igreja que ora. Faça isso por misericórdia, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. E eu creio que nesse tempo, como a diaconisa Rebeca aqui falou, é inaugurado um tempo de intimidade do Senhor com a sua igreja. E essa intimidade vai te levar a acessar lugares que você nunca acessou antes. Talvez você já possa ter aí 40, 50 anos de igreja, mas o Senhor está nos chamando para ter experiências com Ele no secreto. Porque Ele é um poço sem fundo. Quanto mais você cava, mais Ele tem para nos dar. Amém? Ainda de pé, eu quero te convidar a fazer mais uma entrega nessa noite. Desde o início nós ali entregamos ao Senhor primeiramente o nosso tempo de estarmos aqui. Entregamos a Ele também o nosso louvor, a nossa adoração. E nesse momento nós queremos entregar a Ele os nossos recursos. O envelope vai estar passando aí do seu lado. Eu te convido ainda a não separar a sua semente. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Lá em Mateus 6, versículo 19, 20 e 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas, Batista Viva, acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Querida, esse momento de entrega, às vezes a gente acha que é um momento superficial ou deixa passar despercebido, mas é um momento tão importante, porque antes de nós fazermos a nossa entrega física, antes de nós entregarmos a nossa semente, há uma entrega no coração. A palavra de Deus fala que se você está entregando a sua oferta e sabe que há algo do seu irmão contra você, ele fala, deixa essa oferta, vai ao seu irmão, concede. Por quê? Porque o Senhor ele não está interessado no nosso dinheiro. Afinal, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele está interessado no nosso coração. Acumular riquezas nos céus tem a ver, sabe o quê? Em transbordar. Quando eu tenho só para mim, eu retenho, eu guardo. Eu estou acumulando tesouros aqui na terra. Mas quando eu entrego, quando eu sou generosa, abundante, quando eu entendo que talvez o irmão que está do meu lado, ele está aqui devido à minha semente,
Talvez a conta do meu irmão foi paga, ele estava prestes a ser despejado, mas a minha semente honrou a vida do meu irmão. Eu entendo, querido, que tudo que o Senhor, Ele libera sobre as nossas vidas, não é para que fique em nós, mas que transborde através de nós. E esse momento de dízimo e oferta tem a ver com isso. Tem a ver de mostrar aonde está o nosso coração. E o Senhor está perguntando para você nessa noite, onde está o seu tesouro? Porque aí também estará o seu coração. Que você nunca mais participe desse momento de qualquer maneira, ou como apenas um rito, ou já algo automático. Mas que você lembre todo dia que essa é a oportunidade. Sabe de quê? De ser um patrocinador do reino de Deus. Olha que oportunidade nós temos de ajudar a expandir o reino dos céus sobre essa terra. E o Senhor conta comigo e com você. Por isso, a partir de hoje, eu te convido a fazer uma oração diferente. Não mais, Senhor, dai-me aquilo que eu preciso, mas, Senhor, dai-me a abundância, para que aquilo que o Senhor derramar em mim possa jorrar também através de mim. O Senhor não quer dar a você apenas o que você precisa, isso é uma oração egoísta. O Senhor quer liberar sobre a sua vida recursos que vão abençoar gerações, multidão, a sua casa, o seu vizinho, essa igreja. Você crê assim? Amém? Separe aí a sua semente, a sua oferta, o seu dízimo. Nós estamos aí finalizando esse mês de outubro. E quando a gente chega no final do ano, a gente fica com muita expectativa, né? Meu Deus, o que o Senhor vai fazer ainda em 2023? Tem alguém com essa expectativa? Eu tenho. Agora a pergunta que o Senhor traz de volta é: o que você ainda vai me entregar em 2023? O que você ainda vai fazer em 2023? Porque o Senhor, Ele corresponde a um coração, querido, que adora Ele em espírito e em verdade. Você pode fazer essa contribuição através do seu envelope. Você também pode fazer essa contribuição através do Pix da igreja. O que eu te convido é não ficar de fora desse momento. E se você, nesse momento, talvez não tenha nada para entregar, saiba que o Senhor, Ele vê o seu coração. E eu declaro sobre a sua vida sementes que o Senhor vai abençoar e lançar sobre a sua vida e sobre a sua casa ainda essa semana. Você crê assim? Vamos orar? Papai, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que é participar, Senhor, desse momento de entrega. Senhor, nós não entregamos nada ao Senhor sem antes o Senhor ter nos entregue. Por isso, Senhor, nós estamos aqui entregando, Pai, a Ti em adoração, em alegria, Pai, em festa, em gratidão, em generosidade, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso provedor e nada nós temos tido falta. Nós oramos, Deus, pela prosperidade dos céus sobre essa igreja. Deus, que nenhum dos seus filhos fique de fora, mas que todos nós possamos experimentar da abundância que o Senhor tem, da vida próspera que o Senhor tem sobre a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor essa semente, porque sabemos que sementes plantadas em terreno fértil, e essa casa é um terreno fértil, ela cresce, multiplica, germina, floresce e dá muitos frutos. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom e a sua bondade não tem fim. Amém? Aleluia. Você pode passar o seu envelope para o irmão da ponta. Nossos obreiros já vão recolher o envelope. Que bom, querido, que você veio. Nós estamos felizes de estarmos aqui em comunhão juntos, adorando ao Senhor nessa noite. E sabemos que ainda há muito mais. Domingo nós temos a nossa celebração e você já pode gerar expectativa que essa vida de intimidade, adoração e oração já comece hoje. Porque quando a igreja ela vive, querido, essa vida no secreto, a nossa unidade aqui nesse templo, acontece coisas sobrenaturais. Nós somos responsáveis por carregar a presença de Deus. Amém? Você pode dar a mão para o irmão que está do seu lado? Aleluia. Vamos fechar o culto como o nosso pastor gosta. Aleluia. Que você tenha uma noite aí abençoada. Que você durma e tenha os sonos dos justos, querida, em nome de Jesus. Que você não se preocupe com aquilo que você chegou até aqui preocupado, porque saiba que o Senhor é totalmente confiável. E que ainda essa semana você possa ouvir as respostas do Senhor, as verdades dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Papai, obrigado por essa noite, Senhor. Sabemos que o Senhor não desperdiça nada.
E nós temos a plena certeza que tudo que foi liberado dos céus sobre essa igreja nessa noite, Senhor, já está gerando frutos, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa, que cada palavra que foi liberada possa alcançar o nosso coração e que, Senhor, nenhuma palavra se perca, Pai. Que mesmo ao retornarmos para casa, Senhor, diante de talvez problemas, adversidades, talvez diante de circunstâncias que permanecem iguais, nós possamos permanecer convictos que o Senhor está nos chamando para mais perto. E quanto mais perto de Ti, Senhor, mais nós experimentaremos da Sua presença. Eu te louvo pela vida de cada irmão aqui, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que essa semana ainda possam experimentar o sobrenatural dos céus. E Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, preparar um domingo abençoado sobre essa igreja. Nós já agradecemos pelo culto de domingo, declarando que será um culto que será marcado sobre essa igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e dizemos amém, aleluia. Você pode estender as suas mãos aqui para frente. Após a bênção apostólica, vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Não saia ainda. Vamos entregar a nossa última canção em comunhão, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre, até a volta do Senhor. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Por todo lado.